como a sua palavra se manifesta, Jesus. Porque queremos transbordar cada dia mais. Senhor, o mundo pode cair à nossa volta, mas nós nunca deixaremos, Senhor, de sermos adoradores. Sabemos que muitas pessoas vão olhar aqueles que estão aqui esta noite, e talvez por alguma situação que passou ou que passa, e vão perguntar: mas como que você consegue continuar adorando? Como que você consegue continuar buscando? E cada um aqui, Senhor, vai poder olhar e dizer: esta é minha fonte. Eu estou caminhando cada vez mais profundo nesta fonte. Eu estou mergulhando cada vez mais profundo nessa fonte. E a cada dia que eu mergulho mais alto Ele me coloca. Porque é a presença dEle que se enche em mim. E se esvazia as minhas vontades, aquilo que quero. Isso é ser um verdadeiro adorador. É te adorar, Jesus. Te adorar independente da circunstância. Mas saber que Tu és o nosso Jesus, que Tu és o nosso Deus. Ah, papai, essa noite, Senhor, cada um que aqui está, que deixou seus afazeres, deixou seus lares, e veio à sua casa, Senhor, vieram buscar com a certeza que seriam cheios mais, Jesus, de Ti, Jesus. Xaracambarassuri canta, decabalassurianda, suriabachurianda, lamiandas. Mais, Jesus, mais. O Senhor quer mais. Querido, você tem a oportunidade de fazer sua adoração com toda a intensidade. Por que toda a intensidade? Porque nós não fomos criados para outro meio, mas sim para sermos adoradores do nosso Jesus, do nosso Deus, do nosso Pai. E este momento que você está aqui na casa dEle, você pode abrir todo o seu coração. O Senhor está arrancando os fardos dos seus ombros. O Senhor está tirando tudo aquilo que impedia você de ser um verdadeiro adorador, de você estar em sintonia profunda com o Espírito. E o Senhor está transbordando o seu coração. O Senhor está enchendo ainda mais você, ainda mais do poder dEle, ainda mais. Erga suas mãos para cima e diga: Senhor, eu quero mais, Jesus, eu quero mais de Ti, eu quero Te adorar mais, eu quero Te buscar mais, eu quero ir mais, descer ao mar se preciso, mas eu quero Te buscar da Tua presença. Louve o Senhor, mostrando que você sim é um verdadeiro adorador. Mostre quem é você para Jesus. Jesus quer te ver. Mostra para Deus quem é você. Ele quer te ver. O seu Pai quer ver o verdadeiro amor que você sente por Ele. E não é com palavras, mas é com atitudes. Que às vezes falamos tantas palavras e palavras não são nada, mas quando fazemos com atitude, é aí que Deus faz a diferença nas nossas vidas, porque somos verdadeiros. Erga suas mãos e louve o Senhor com toda a intensidade, mas louve porque é o seu Pai, é o seu Deus, é o seu Deus. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar.
mais profundo, Jesus, é quando nós entendemos que as nossas vontades devem ser esvaziadas. O mais profundo, Jesus, é quando a circunstância não tem vez mais nas nossas vidas. As circunstâncias não pode ter, Senhor, vez na nossa vida ao virmos a sua casa. A circunstância não pode ter vez nas nossas vidas em entregarmos a nossa adoração a Ti. A circunstância não pode ter, Senhor, vez nas nossas vidas em entregarmos nossa adoração individual nas nossas casas. A circunstância não pode, Senhor, ter nenhum poder sobre estarmos mais cheios de Ti, Pai, independente da circunstância. Mas nós queremos transbordar de Ti, Jesus, todos os dias, mais e mais, ó Pai. Obrigado, Papai. Obrigado, Jesus, por estar aqui presente. Obrigado por estar, Espírito Santo, sobre cada coração. Obrigado, Espírito Santo, por agora, neste momento, colocar suas mãos sobre as mentes de todos que aqui estão. Obrigado por assumir o lugar deste púlpito e direcionar a sua palavra em nos alimentar e nos engrandecer, Senhor, com as hostes que vêm diretamente, Senhor, do trono celestial, Jesus, do Teu poder, Jesus, da Tua glória, Jesus. E essa noite declaramos que é uma noite de glória, é uma noite de poder, é uma noite de cura, é uma noite de transformação, Senhor. Por quê, Jesus? Porque nós estamos disponíveis a isso, Pai. E quando nós estamos disponíveis a isso, Jesus, o Senhor faz, Pai. Porque o único que pode impedir, Senhor, de receber uma unção nova todos os dias que estamos na Sua presença, somos nós mesmos, Jesus. Mas quando nós estamos disponíveis, Jesus, nós recebemos o ânimo dobre, nós recebemos a unção dobrada do Teu poder, a unção dobrada da Tua casa, Jesus. Por isso Te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Seu poder, Jesus. Obrigado pela Tua glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado, obrigado. Xaracatandará. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Grande é o Senhor. O Senhor vai fazer grandes coisas essa noite. Sinto muito forte o mover dEle, a glória dEle está neste lugar. Se você crer, você vai receber muito hoje do Senhor. Não vem de mim, vem dEle. E Ele te entrega essa noite muitas coisas. O Senhor tem coisas moldadas essa noite para ser entregue. E eu tenho a certeza que o Senhor já está entregando essa noite. Porque você está disponível. E quando você está disponível, querido, Deus faz muito. Deus faz muito, 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 muito mais do que você pediu ou implorou a Ele. Você não precisa de nada disso. Porque Ele é seu Pai, você só precisa estar disponível a Ele. E Ele faz. Ele sempre faz. Aleluias. Aleluia. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar vindo aqui à frente, depositar sobre o gasofilaço. Toda vez que falamos em dízimos, em oferta, me vem à mente, o Espírito Santo me sopra a vida de Saul. Saul era um homem que não era ninguém. E um dia, quando ele menos esperou, que ele estava procurando um jumento, estava ele nem imaginando o que poderia lhe esperar. Até aquele momento, Israel não tinha recebido nenhum rei, só juízes. E então Deus concebeu a ele ser o primeiro rei de Israel. E ele se tornou o primeiro rei de Israel pelo amor do Senhor na vida dele. Deus entregou o reinado a ele. Deus entregou a ele ser cabeça. Mas no momento à frente, coisa de 7 dias, se você ler, você vai entender. Coisa de 7 dias, tudo mudou na vida dele. Simplesmente porque ele deixou de obedecer. E o mais incrível foi que ele deixou de obedecer o que Deus havia dito através do profeta Samuel. E ele naquele momento, ele correu e fez um sacrifício a Deus. Ele entregou um sacrifício a Deus.
achando que se entregasse simplesmente o sacrifício, como se Deus precisasse de dinheiro, como se Deus precisasse do camelo, como se Deus precisasse do carneiro, como se Deus precisasse da ovelha, ele entregou. Não importa se eu desobedeci, eu vou entregar porque é um sacrifício. E ele fez isso. Só que para a surpresa dele, naquele momento, o Espírito de Deus já havia se retirado dele. E então, quando ele chegou à presença do profeta Samuel, Samuel imediatamente disse a ele: guarde isso no seu coração, porque isso impacta a vida de todos nós quando viemos aqui entregar os dízimos e as ofertas. O obedecer é melhor que o sacrifício. Por que Deus disse isso a Saul? Porque Deus, quando dá uma ordem, quando Deus determina algo na palavra dele, Ele não determina porque Ele precisa disso, mas Ele determina para que você e eu obedecemos a palavra dele. E independente do sacrifício que você faça, Deus não aceita sacrifício daquele que desobedece, mas daquele que é obediente, Deus aceita com ânimo dobre. E você recebe em 30, 60 e 100 vezes mais. Diga assim: eu obedeço a voz de Deus. Eu obedeço. Aleluia. E é isso, querido. A casa de Deus nunca vai passar por padecer algo, porque Deus sempre levanta alguém para trazer isso. Você pode ter certeza. Nem que seja um ímpio, Deus vai levantar. Sempre, sempre, todos os momentos. Por quê? Porque Ele sabe que é a casa dele. Mas que nós sabemos que entregamos com o coração totalmente derramado na presença dele em obediência. Curve sua cabeça, vamos agradecer a Deus por esse sacrifício que você deu, que aqui foi entregue sacrifícios de obedientes, que conhecem a palavra, daquele que conhece verdadeiramente a palavra e faz pelo obedecer e não por o medo. Pai, cada um aqui, Jesus, eu tenho a certeza que se levantou dos seus lugares e lançou no gasofilaço seus dízimos, suas ofertas, não, Senhor, simplesmente por medo, mas com a certeza que quando lançou nesse gasofilaço, Ele deu as costas para a semente e ficou de frente para uma colheita, Jesus. Uma colheita, Senhor, em grande proporção, porque foi depositado, Senhor, em terra fértil, Jesus, dado pelas suas mãos, Pai. Por isso, Senhor, que aquele que por um motivo ou outro também não pôde se levantar, mas sentiu um desejo intenso de obedecer a Tua voz, de obedecer a Tua palavra, independente da circunstância, e quis depositar sobre esse gasofilaço, que receba na mesma proporção, Senhor, para numa próxima oportunidade, ser fiel com a sua casa também, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas vidas aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Como é maravilhoso nós estarmos mais um dia na presença do Senhor em família. Não sei se você já deu um sorriso para o seu irmão, mas olha para o seu irmão e dá um sorriso para ele aí. Do seu lado, da direita, da esquerda, atrás. Dá um sorriso. Dá um sorriso para ele e fala assim: você é muito lindo, meu irmão. Você é muito linda, com muito respeito. Né? Fala, mas por quê? Porque você é minha irmã, você é meu irmão. Então você é muito lindo, foi Deus que te colocou, foi Deus que uniu todos nós aqui, sabia? Tem muito poder dele envolvido nisso, em nos unirmos aqui, estarmos na presença dele. Foi Ele que fez dessa forma, Ele que trouxe você aqui. Por isso que nós temos que estar felizes quando nós viemos à casa do Senhor, porque a gente vem com o coração aberto, em partir o pão. E o que é o pão? É a palavra do Senhor. Isso nos alimenta, isso nos alicerça. Por isso que quando viemos à casa do Senhor, nós temos que vir com alegria, porque sabemos que daqui sairemos com um tesouro muito grande. O maior tesouro que a gente pode receber é a palavra do Senhor dentro de nós. E esse tesouro, ele tem que ser um tesouro muito mais valioso que qualquer coisa que você já teve na sua vida, porque é Ele que faz as coisas se tornarem, não somente por vista, mas na visão que Deus determinou para a sua vida. Quando eu começo a avaliar a respeito da vida de Jesus, quando esteve sobre essa terra, é exatamente isso que eu começo meu coração a aquecer e vi palavras na minha boca de imaginar o que foi Jesus sobre essa terra e entender que, veja, quando ele tinha 12 anos, ele já estava lá nas sinagogas falando para os doutores da época, e falando e ensinando com 12 anos.
aos homens, conhecedores das leis, conhecedores de tudo aquilo que era possível de capacidade científica naquela época, ele já estava lá. E naquele momento, Jesus, ele era um homem como eu, como você. Ele era uma criança como eu fui de 12 anos e como você foi de 12 anos. Mas algo muito forte tinha dentro dele. A concepção da palavra estava dentro dele, porque ele era Deus. Só que o corpo dele era exatamente como o nosso, a mente dele era exatamente como a nossa. Até porque nós fomos criados em imagem e semelhança dele. E depois de algum tempo, quando Jesus já estava na idade de 30 anos, Jesus foi confirmado o ministério. Observe que Jesus, até completar 30 anos, nem o diabo sabia que era Jesus. Sabia que existia, que viria o Filho de Deus. Mas ele não sabia que era Jesus, o filho do José, o filho do carpinteiro. E no momento somente que ele desceu as águas e foi batizado por João Batista, e que o Espírito Santo desceu sobre ele, e disse: este é meu filho a qual me comprazo, que o diabo falou: o quê? O filho do José? Olha para o seu irmão e fala assim: o filho do José? Foi isso que o diabo, sabia? Foi isso que o inimigo deve ter falado naquela época. Eu procurando por tantos lugares, e era o filho do José. Ele era então o filho de Deus. Algo inesperado, né? E Jesus, quando esteve sobre essa terra, ele passou por muitas coisas. E logo em seguida, quando ele foi batizado, como sabemos, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E quando ele chegou ao deserto, lá, o que aconteceu com ele? Todos nós sabemos. Ele foi tentado. E quando ele foi tentado, o que me vem à mente é a respeito exatamente de quem é o tentador, né? Sabemos que o tentador nada mais é do que aquele que era o mestre, o líder, o chefe da adoração no céu, e que ele perdeu o emprego. Olha para o seu irmão e fala assim: o diabo perdeu o emprego. Naquela época ele perdeu. Por aquilo que estava sobre ele, a vaidade, ele perdeu o emprego. Ele deixou de ser o líder da adoração lá no céu, e então ele precisava arrumar uma nova função. E a nova função que ele achou para ele, que Deus permitiu, senão ele não teria assim o feito, foi de ser o tentador, como Jesus Cristo chamava. Por que o tentador? Veja que até mesmo com Jesus Cristo, quando estava sobre essa terra, ele exatamente fez o que com Jesus? Ele testou Jesus. Quando ele se aproximou de Jesus, ele testou. Se você observar, se você pesquisar o significado da palavra tentador, do grego, foi aperfeiçoado pelo romano, ele significa exatamente isso: testar mais aquilo que não está perfeito. Esse é o significado da palavra tentador no grego. Testar mais aquilo que não está em evidência, aquilo que não está perfeito. Essa é a palavra, o significado do tentador. E o inimigo das nossas vidas, ele se tornou isso. Pode ver que quando foi lá com a vida de Jó, para que ele pudesse testar a Jó, ele teve que ter autorização de Deus. E somente depois que ele teve a autorização de Deus, ele pôde fazer a função dele, que era de testar. E quando nos fala a respeito disso, no meu coração vem uma palavra que eu queria compartilhar com você, que está em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Quem achou, diga visão. Deuteronômio capítulo 11. Quem achou, diga visão. Amém.
No capítulo 11, versículo 11 e 11, diz assim: a terra que passais a possuir, porém, é terra de montes e de vales, que bebe água das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Diga, do começo até o final do ano. Essa palavra, nós vamos continuar lendo, mas vamos prestar atenção um pouquinho aqui. Essa palavra que nos revela em Deuteronômio, nos fala a respeito de que quando nós viemos para Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter uma nova terra, nós passamos a fazer parte de um novo reino, nós passamos a fazer parte de uma nova doutrina, de uma nova vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos de um mundo em que vivíamos para um mundo diferente, para uma terra diferente. E nós vemos aqui, nos falando a respeito de como seria essa terra. Porque foi exatamente que Deus revelou assim ao povo de Deus, quando estava saindo de Israel, quando estava saindo do Egito, para a terra prometida. Deus revelou essa palavra a Moisés exatamente para que entendêssemos que no momento em que aceitamos obedecer a Deus, passamos a ter uma nova terra. E nós vemos aqui a respeito de terra de montes e vales. Por que montes? Por que vales? Os montes e os vales nós poderíamos colocar exatamente como os obstáculos que nós encontraremos à frente. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não está dizendo que seria plano, que seria perfeito. Amém. Deus nunca disse que seria fácil ou perfeito sem a presença dEle. Mas Deus sempre diz que independente da circunstância de montes ou vale, Ele estaria conosco. Isso sim, Ele estaria conosco, e Ele está. E quando nós começamos a entender um pouco a respeito de terra de montes e vales, nós temos que avaliar algumas situações a respeito aquilo que o cristão tem que viver, a respeito de como se comportar no seu dia a dia, de como se identificar com as circunstâncias que aparecem. Que atitude tomar diante das circunstâncias que enfrentamos. E vem na minha mente a respeito, que o Espírito Santo coloca, a respeito da verdadeira visão que nós temos que ter. E visão, para quem não sabe, o significado dela no grego, já falei aqui algumas vezes, mas gosto sempre de salientar, visão significa como se algo iluminado, algo aberto. Isso também significa de óptica, que significa única, visão única. Quando Deus nos fala a respeito que nós viveremos de visão e não por vista, como a palavra dele diz, que o justo viverá pela fé, Ele quer demonstrar exatamente sobre qual a situação que nós devemos vivenciar no nosso dia a dia, se seria por vista ou se seria por visão. E a visão é algo que é revelado por Deus nas nossas vidas. Vista, de olhar, de ver, é aquilo que nós mesmos vemos. É aquilo que alguém nos fala. É aquilo que nós mesmos enxergamos. É aquilo que nós mesmos trilhamos, queremos. Isso é o ver. Isso é o olhar, que é o vista. Agora a visão é algo muito mais profundo. Visão é dada por Deus. E a visão que é dada por Deus, ela é dada a revelação da forma que Deus te vê. Então, às vezes, as nossas vistas, os nossos olhos, aqueles que nos veem de uma forma, pela situação, pela circunstância, pelo vale que nós estamos, ou pelo monte que nós estamos, pela situação difícil que nós passamos. Mas Deus não nos vê ali, caído naquele vale, ou Deus não nos vê sobre um monte intransponível. Deus tem algo para as nossas vidas revelado desde o momento que nós nascemos sobre essa terra. Mas maioria das vezes, nós não conseguimos descobrir
o que é essa revelação de Deus para as nossas vidas. Mas como seria possível viver sobre essa terra de uma forma em que só poderíamos enxergar aquilo que o olho humano vê, e não o que a visão? Porque a visão, quando ela é dada por Deus, ela é dada da forma em que Deus nos vê ao final das nossas vidas aqui. A visão, ela é dada por Deus da situação financeira que você não está hoje, mas a situação financeira que Deus te vê. A visão, ela é dada para você não da situação do seu corpo, como ela está hoje, porque a sua vista, o seu olhar, o seu conhecimento, ele chega para você e te diz como ele está hoje. Mas Deus, ele te vê a forma que o seu corpo ele criou, e ele quer você dessa forma, que é a perfeição do seu corpo. Também não é diferente a situação familiar que nós vivemos. A situação familiar, Deus não nos vê, muitas das vezes, do deserto que nós estamos passando, seja dos montes ou dos vales que passamos, mas sim, Deus nos vê por aquilo que Ele preparou para nós. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus preparou algo muito grande para você. Eu acho que ele não ouviu, senão ele teria dado um sorriso ou ele teria ficado empolgado. Olha para ele e diz assim: o Senhor preparou algo muito grande a você. Aleluia, diga: eu recebo. Eu recebo. É assim que Deus quer. Porque Deus quer nos tratar exatamente sobre isso. Às vezes, olhamos as circunstâncias que estamos passando. Caímos num vale, terra de montes e vales, como Deus relatou aqui na palavra dele. E nós começamos a enxergar e acreditar exatamente na situação que nós estamos vivendo. É aquela pessoa que muitas vezes chegou para nós e disse que nós nunca conseguiríamos chegar a lugar nenhum. É talvez a própria situação de um exame médico, chegou para você e disse um resultado que você não gostaria de ter recebido. Isso é nada mais do que a vista. Mas o que o Senhor tem preparado as nossas vidas, desde o momento que nós nascemos, é para viver a visão. Veja o que aconteceu lá com José. Deus revelou a José a visão do que ele esperava para José. Deus entregou a José aquilo que Deus tinha preparado para ele. Deus mostrou a ele como Deus via ele. E então ele ficou muito empolgado com aquilo, como sabemos. E ele contou a todos que estavam à volta. E aí alguns vales entraram na vida dele. Alguns montes entraram na vida dele. Ele teve que trilhar muitos caminhos dolorosos. E primeiro ele teve que ter a roupa rasgada. Depois ele foi lançado num buraco. Depois ele foi arrancado de lá e levado como escravo. E depois, quando não poderia parecer que ia piorar, ele ainda foi preparado uma mulher para tentar acusá-lo de algo ruim, que ele não havia feito, pelo contrário, havia fugido daquela situação, e ele foi preso. E o que é pior, parece que tinham esquecido ele lá na prisão. Não pense você que isso aconteceu em 6 meses. Não pense que toda essa trajetória aconteceu em 3 anos. Não pense você que essa trajetória aconteceu em 5 anos. Somente quem passou o vale que ele passou, ele sabe o quanto demorou. E somente no momento oportuno, em que ele entendeu a visão que Deus tinha sobre a vida dele, e ele nunca se desviou da visão que Deus tinha colocado no coração dele, ele começou a acolher verdadeiramente o que Deus preparou para ele. E essa noite o que o Senhor está te dizendo é que Ele preparou algo muito grande para a sua vida. O Senhor te fez sim, não alguém que é possuidor de dívidas. O Senhor te fez sim, não alguém que tem uma família conturbada. O Senhor te fez sim para ter filhos belos, para ter filhos obedientes, para ter filhos que são o verdadeiro futuro desta nação. A mudança desta nação é através da sua geração. Foi assim que Deus fez. Deus não te chamou para o Brasil, Deus não te chamou para o Mato Grosso, Deus não te chamou para a Primavera do Leste, para Sal da Terra, à toa. Mas é porque Ele tinha algo para você aqui, que Ele queria entregar.
Porque este lugar aqui só existe, a Sal da Terra nacional, a sede, só existe porque Deus lançou uma visão no coração do fundador, e ele então aceitou aquela visão, e ele viveu aquela visão, e Deus assim entregou o definitivo na vida dele. Assim como a Sal da Terra de Primavera, ela só existe porque Deus lançou uma visão sobre a vida do pastor Eli, ele acreditou naquilo, ele viveu aquilo, ele pagou um preço, e então ele colheu. E o Senhor essa noite Ele te diz que tudo aquilo que você tem enganjado é muito pouco para aquilo que Ele te preparou, mas você precisa viver pela visão espiritual que Ele te entregou, e não pela situação que você está vivendo. Não aceite que você é derrotado, não aceite que você é alguém que veio para não fazer a diferença, porque você está sobre este lugar para fazer a diferença. Lá no seu trabalho você vai ser a diferença, você já é a diferença, só basta você acreditar. Mas parece que tantas pessoas dão certo, pastor, mas só eu que não dou certo. Parece que a minha família não dá certo. Todo mundo, parece que um tempo vai bem, de repente despenca e cai tudo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas eu posso te dizer algo a você. Deus nunca criou ninguém para que não pudesse receber o que há de melhor. Como aqui na palavra dele diz aqui, no versículo 12. Vamos lá para o 13, versículo 13, diz assim: se fielmente obedecerdes aos mandamentos que hoje ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e servir de todo o vosso coração, diga, todo o meu coração, todo o meu coração. Olha para mim aqui, quando diz todo o meu coração, significa que não pode ter dúvida. A dívida não pode ser sua dúvida. O não que você recebeu não pode ser sua dúvida. O medo que você tem sentido de perder isso que você, muitas das vezes você enganjou tanto tempo, não pode ser a sua dúvida. Porque se você tiver uma mínima dúvida daquilo que Deus planejou para você, você não vai colher. Agora, se você busca Deus de todo o coração, se você tem essa certeza, que de todo o seu coração, verdadeiramente, você recebeu essa visão diretamente no seu coração, você vai vivenciar sim o mel. Você vai vivenciar sim o maná que Deus preparou para você. Você não vai vivenciar mais a circunstância que você tem vivido, mas você vai ser aqui fonte desta palavra que diz aqui: se fielmente obedecer aos mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor o vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra no tempo, diga assim, no tempo, as primeiras e últimas, para que colhais o vosso trigo, diga assim, eu colho, amém, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei ervas nos vossos campos aos vossos gados, e comerei e vos fartareis. Cuidai para que o vosso coração não se engane. Diga, eu não me engano. Você não pode se enganar pelo vale que você passa, pela circunstância que você passa, pelo desafio que você passa. Porque o inimigo é o testador. Ele vem nas nossas vidas para dizer que a nossa família não vai chegar onde nós tanto queremos, para tentar nos derrubar. Ele vem nas nossas vidas para dizer que a situação financeira que nós vivemos é a falência, para exatamente conseguir o que ele quer, que é roubar, matar e destruir. Ele vem exatamente nas nossas vidas para testar o quê? Para demonstrar a Deus que nós não estamos preparados a receber o que há de melhor para as nossas vidas. Essa é a função dele. É para isso que ele, assim, tenta operar na vida das pessoas. Mas graças a Deus que nós conhecemos a palavra de Deus verdadeiramente e vivemos ela com a certeza de todo o nosso coração, e nenhuma circunstância pode tocar naquilo que Deus preparou para nós. Diga, eu recebo. No versículo 18 diz exatamente aquilo que temos que viver. Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal nas vossas mãos, e ponde-as como faixas na vossa testa. Olha que forte essa palavra. Diga para o seu irmão e fala assim, é muito forte.
Por que é forte? Porque todos têm que perceber isso. Por que Deus fala assim, na vossa testa? Porque todos que estão à nossa volta têm que entender que nós não estamos vivendo para a circunstância. Sabe aquela coisa de dizer assim, como que é possível você estar feliz, você está adorando a Deus, se eu sei que está acontecendo tanta coisa na sua vida? Você vai dizer para Ele, eu estou a caminho daquilo que Deus planejou para mim. Eu estou no caminho do que Deus planejou para mim. Independente das circunstâncias, porque José fez isso. Ele entendeu a palavra, ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele. E ele continuou o caminho até encontrar o que Deus preparou para ele. Independente da circunstância, quando diz que está na sua testa, significa que todos têm que ver que você vive por vista, que você vive por visão e não por vista, como a maioria das vezes, alguém nos olha e vê isso. Deus não nos criou para que as pessoas possam olhar para nós e nos olharmos como alguém que é comum a todos, mas nós temos o Espírito Santo, Deus dentro de nós. E quando nós sabemos quem é Deus dentro de nós, nós sabemos que não vivemos pela circunstância, mas nós vivemos pela revelação dada pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus planejou para você é muito maior do que você algum dia já buscou. É muito maior. Mas o que você precisa é viver pela visão. Você precisa estar disponível a entender que é a visão, não é a circunstância. Ah, mas está tudo desabando, mas está com problema isso. Parece que eu saio de um problema e eu entro em outro. Parece que eu saio de uma dificuldade e eu entro em outra. As pessoas não acreditam no que eu digo. Nem a minha esposa acredita em mim, nem o meu marido acredita em mim. Ninguém acredita em mim, ninguém me ajuda quando eu preciso. Quem precisa se ajudar somos nós mesmos, de entendermos a palavra de Deus, de entendermos que vivemos por visão e não por vista, entendermos que verdadeiramente nós temos que vivenciar aquilo que Deus jogou dentro de nós pelo Espírito Santo, e não aquilo que o homem colocou. Deus não nos fez a fracassar, Deus nos fez a vitória, e essa vitória ela só vai chegar no seu coração como chegou a José, no momento em que o seu coração estiver de todo tomado pela certeza daquilo que Deus te reservou lá na frente. Você só vai colher aquilo que Deus colocou sobre a sua vida se o seu coração crer nisso. Olha para o seu irmão e fala assim, não são palavras. Fala de novo, não são palavras, mas sim atitude. Diga assim, eu sou de atitude. Eu tenho atitude. Essa atitude ela tem que ser favorável a entender que Deus não nos fez para viver aquilo que parece, mas Deus nos fez para viver sobre a fé, sobre aquilo que Deus colocou no seu coração. Querido, talvez Deus há muito tempo está querendo te revelar algo muito maior do que você tem buscado. Mas o que tem te intimidado a buscar aquilo que Deus reservou para a sua vida, do melhor, é a falta do crer. Abre lá em Isaías capítulo 46. Isaías 46. Isaías capítulo 46. Eu lembro que tinha uma irmã na igreja e ela tinha um problema de cálculo renal. E todas as vezes que ela pedia oração, ela pedia para aquela situação. Ela sempre dizia que tinha crises. Quando ela tinha crise, ela nos procurava, pedia oração, nós orávamos com ela. E eu lembro que ela sentava sempre nas primeiras cadeiras, nunca deixava de sentar nas primeiras cadeiras. E eu lembro que muitas das vezes ela chorava e chorava muito, pedindo sempre a mesma situação, que ela fosse curada. E um dia, quando ela veio pedir uma oração novamente,
eu perguntei a ela, como que você se vê? Ela me olhou, não entendeu a pergunta. Eu falei, como que você se vê? Você se vê com essas pedras, com esse cálculo renal que você tem no rim, ou você se vê sem essas pedras? Ela me respondeu, mas pastor, eu me vejo com as pedras, porque é o que eu sinto. Eu falei, aí está a resposta. Você tem que a partir de hoje se ver sem essas pedras, sem o cálculo renal que você tem sentido, sem você estar numa cama gemendo de dor, sem você estar sendo medicada, sem você estar com temor de que aquela dor vai voltar. Porque eu já tive, eu sei o que é isso. E eu lembro que nós oramos e ela chorou muito. Passado um tempo, acho que uns 6 meses depois, ela veio dar o testemunho que ela não tinha mais nada. Essa é a diferença. Quando você entende de como Deus te vê, Deus faz a diferença na sua vida. Mas enquanto você estiver se vendo por vista, por aquilo que você próprio se vê, você nunca vai conseguir chegar ao objetivo que Deus traçou para a sua vida. E Deus te traçou para viver sobre visão, e não para que nós vivêssemos sobre vista. Deus não te vê com enfermidade alguma. Deus não te vê com dívida alguma. Deus não te vê padecendo por algo. Deus não te vê com um casamento em crise. Não, Deus não te vê. E você, a partir de hoje, você não vai mais se ver dessa forma. Diga assim, não, eu não verei mais. O Senhor, essa noite, Ele te abre os seus olhos espirituais e lança no seu coração para que o Espírito Santo possa brotar todos os dias a forma que Ele vai te ver, a forma que Ele te vê e não da forma que você se vê. Até mesmo no seu ministério, em todas as áreas. Enquanto você se vê como você enxerga, e não aquilo que Deus espera de você, mas como enxergar isso? Toda vez que você bater uma dúvida em você, que o tentador, o testador vier para você e tentar lançar dúvida em você, você vai se lembrar dessa palavra, você vai pensar, como que Deus me vê? E você vai falar, não, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero isso que estão traçando para mim, mas eu quero aquilo que Deus traçou para mim. Diga, eu recebo. Em Isaías capítulo 46, no versículo 8, essa palavra é muito forte, diz assim, lembrai-vos disso, diga assim, eu lembro, considerai, trazei à memória, diga assim, eu lanço na minha memória. Por que Deus chama aqui de rebelde, para você entender? Porque rebelde é aquele que não obedece, é aquele que não acredita naquilo que é dito a ele. Então quando Deus diz, lembrar e entre na sua mente, Ele está dizendo para nós deixarmos de sermos rebeldes, para verdadeiramente nós vivermos naquilo que Ele diz. E lá no versículo 9 diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu sou Deus. Você sabe o que significa a palavra Deus? Talvez você já saiba, mas eu vou repetir. Deus do grego significa autossustentação. Ele não precisa de nada e nem ninguém para se sustentar. Toda vez que você diz assim, Deus, você está dizendo, Senhor, você não precisa de nada para se sustentar. O Senhor não precisa de nada para agir. Deus, o Senhor não precisa de nada para querer fazer. O Senhor simplesmente faz. Então Ele está dizendo aqui, eu sou Deus da antiguidade. Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar. Eu sou o mesmo Deus que ressuscitou ao próprio filho, que era parte dele. Eu sou o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro. Eu sou o mesmo Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Eu sou o mesmo Deus que curou a sogra de Pedro. Ele está te dizendo isso. Eu sou o mesmo Deus que traz à existência as coisas que não existiam, que multipliquei água em vinho. Eu sou este mesmo Deus. Eu sou Deus, Ele está te dizendo. Lance na sua mente quem eu sou, para quando você disser algo a mim, você saiba com quem você está falando. Você está falando com aquele que quando você pede, Ele já faz. Porque a existência dEle não depende de nada para acontecer. Ele se autossustenta, Ele faz. E no próximo versículo diz assim, continuando, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aí no versículo 10, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá, o meu propósito permanecerá. Sabe o que é propósito? Propósito é o motivo que Deus te criou.
Olha para o seu irmão e fala assim: propósito é o motivo que Deus te criou. Você entende o que é propósito? Propósito é o motivo que Deus te criou. Aonde você vai chegar? Por que você foi criado? Este é o propósito. É o propósito dele dentro de nós. É a visão dele dentro de nós colocada. Isso é o propósito. Significa, nessa palavra, que a gente vê claramente Deus dizendo que o propósito dele, a vontade dele, a visão dele permanecerá sobre nós. É só a vontade dele que permanecerá sobre nós. Não é a circunstância que nós vivemos, não é o que acreditávamos como derrota, mas é o propósito dele que persistirá dentro de nós. Deus está te dizendo que independente da circunstância que você viveu até hoje, é o propósito dele que vai cumprir na sua vida. Independente da situação que você está passando, se você está no fogo, mas Deus está te dizendo que isso não vai permanecer, que o que vai permanecer é o propósito dele na sua vida. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você consegue visualizar com os olhos da fé? Você consegue entender que a palavra de Deus, quando ela é dada, é para selo dentro da sua vida? Você consegue visualizar que Deus te criou para um propósito, e não é a circunstância que você tem vivido que é o seu final. Deus não terminou contigo. Deus não terminou contigo. Deus persiste sobre o propósito dele, sobre a minha vida e a sua vida. E independente da circunstância que você passa, o que permanecerá é a vontade dele em nós. É o que ele, como ele vê nós, vitoriosos, sem situação de derrota, sem doenças no corpo, sem falta de unidade familiar, sem falta de unidade em qualquer situação, sem sucesso lá no trabalho, nada disso, isso tudo é circunstância, mas o propósito dele que ele colocou sobre nós, esse permanecerá dentro de nós. O seu projeto de vida, ele já é selado em Deus, porque a visão, ela existe antes de você existir. Antes de você existir, Deus já tinha um chamado para você e como você o faria. Mas como enxergar o caminho? Quando você passar a viver somente por visão e não por vista. E viver por visão significa viver sobre a revelação que Deus dá. E quando você vive pela revelação que Deus dá, você não escuta mais o emocional, você só escuta ao Espírito Santo dentro de você. O que Deus essa noite te entregou, querido, é uma chave para que você possa entender que você não vai viver a circunstância que você tem passado a vida toda. Que só depende de você querer mudar isso. E a forma de mudar isso é você não aceitar o que está acontecendo, o que está sendo vivenciado de ruim na sua vida. O Senhor está te dizendo que você não pode ser conformado com a situação de dificuldade, com o vale, com o monte que você tem passado, mas que você tem que aceitar o propósito dele que ele lançou sobre a sua vida. O Senhor está te dizendo que a promessa é cumprida na sua vida essa noite. O propósito dele de vitória já está selado na sua vida. E só depende de você estar com o coração aberto a entender essa palavra. Fica de pé nesse momento. Se tem algo que eu sempre ouvi das pessoas, é dizer que no leito de morte, muitas vezes já ouvi, que gostaria de ter tido a oportunidade de mudar algumas coisas, mas naquele momento, dificilmente se muda algo, a não ser o coração para a salvação. Mas o Senhor não nos fez simplesmente para sermos salvos, porque Ele já fez isso. O Senhor nos fez
para vivermos o propósito dele sobre essa terra. E eu posso te dizer que nunca é tarde para ele cumprir o propósito dele na sua vida. Só existe alguém, uma pessoa, que pode impedir ou cumprir o propósito de Deus na sua vida. E esse alguém é você mesmo. Se tem algo na minha vida que eu fiz a vida toda, foi que quando eu estou sentado aí, a palavra que é lançada daqui de cima, eu sempre criei que veio de Deus e não do homem. Porque a própria palavra dele foi escrita por revelação divina, não foi um homem. Um homem escreveu, mas ela foi dada por revelação por Deus. E quando essas palavras são lançadas, eu sempre peguei essas palavras para mim, e eu selava no meu coração, e eu abraçava com muita força, e eu meditava naquela palavra a semana toda, o dia todo. E então eu conseguia entender que o Espírito Santo revelava para mim. Nunca, não teve uma situação que eu me lembre que eu vim à igreja, e eu ouvi uma palavra, e aquela palavra eu saí vazia. Porque sabe o que é sair vazio? Sair vazio é você lembrar da palavra hoje, mas amanhã você não praticar ela. Mas quando você escuta a palavra e você pratica, é porque o selo do Senhor está dentro de você. E o Senhor nos convida todos os dias, quando nós viemos à casa dele, para que nós possamos viver sob o selo dele nas nossas vidas. E viver com o selo dele é viver a palavra, é viver o entendimento da palavra dele. Eu sei, querido, que às vezes nós ouvimos tantas palavras a respeito de fé. Imagine eu, tenho 40 anos de estar aí sentado igual você está na igreja. Quantas vezes eu já ouvi palavras de fé, mas todas as vezes me alimentou a palavra. E se tem algo que Deus quer de nós quando nós ouvimos a palavra, é que nós não entendemos somente a essência das palavras, da estrutura física da palavra que eu quero te dizer, mas a estrutura espiritual da palavra. É entender que quando Deus lança uma palavra aqui, em cima do púlpito, Deus lança no seu coração uma vida, porque a palavra dele é vida. E você tem a chance de aperfeiçoar a sua vida todas as vezes que o seu coração está aberto a aperfeiçoar. Porque se tem algo que eu posso dizer que com 40 anos de palavra, 16 anos de ministério pastoral, eu posso te dizer que eu nada sei. Mas eu posso te dizer que quando eu vou para Deus, Deus me enche. Isso eu sei que Deus faz. Então, independente da situação que você passa, talvez você fale, mas eu já escutei isso tantas vezes. Mas o que Deus quer de nós é que nós praticamos dentro do nosso coração com intensidade para vivermos pela visão. E para quando a circunstância está dizendo para nós que nós não vamos sair da situação que nós estamos vivendo, nós vamos dizer, eu vou sim, eu já saí porque Deus me fez para um propósito e eu não abro mão desse propósito. Eu não desisto desse propósito, eu não me vejo com essa dor, eu não me vejo com essa situação, eu não me vejo com essa doença, eu não me vejo com o casamento fracassado, eu não me vejo com a saúde financeira derrotada. Eu não me vejo no meu trabalho sendo mal visto, eu não me vejo. Eu me vejo sim com o propósito que Deus colocou sobre a minha vida. E ninguém nada vai tirar de mim, porque foi Deus que lançou. Ele autossustenta, Ele autofaz. Fecha seus olhos. Lança a mão no seu coração. Nesse momento, eu quero que você limpa completo a sua mente da situação que você viveu até agora. E agora você vai entender como Deus te vê. Deus vai lançar no seu coração como Ele vê você. Deus está te chamando pelo seu nome, a você viver como Ele te vê. Deus essa noite Ele está revelando dentro do seu coração aquilo que Ele preparou lá na frente para você. A partir de hoje você vai viver para esse propósito
que Deus lançou no seu coração, a partir de hoje, você vai entender aquilo que Deus lançou no seu coração de uma forma que nada e nem ninguém vai arrancar do seu coração. Mas você vai viver sobre esse propósito, que foi Deus quem assim o fez. E ninguém, em nenhuma circunstância, nenhum testador vai arrancar de você aquilo que Deus te fez. Existe aqui homens prósperos, mulheres prósperas, homens e mulheres curadas, com saúde em perfeição. Existe aqui ministérios restaurados, existe aqui casamentos restaurados, existe aqui famílias alicerçadas no amor do Senhor. O desempregado, querido, é o diabo, você não é desempregado. Você é vitorioso, porque o Senhor lançou sobre você o propósito dele sobre a sua mente. E a partir de hoje, nada mais para você. A partir de hoje, você vai viver para o propósito que Deus te fez. Nenhum monte, nenhum vale, nenhuma circunstância. Mas de todo o teu coração e mente, você não vai se ver como você se via. Você vai ver como Deus te faz. Você vai confessar a palavra sobre isso. Pai, a tua palavra diz que tudo que ligares ao céu em meu nome, assim eu farei. E em teu nome, Senhor, eu ligo ao céu cada sentimento, cada mente aqui agora, como se viu neste momento. Que isto acontece, Senhor. Que eles possam, Senhor, tirar as escamas dos olhos deles. E eles possam ver aquilo que o Senhor preparou para eles. E não, Senhor, aquilo que disseram para eles, Senhor. Ninguém mais, Senhor, terá efeito sobre cada um que aqui está, lançando palavras de derrota sobre eles, dizendo que são fracassados, dizendo que não acontecerá. Mas, Senhor, a partir de hoje eles vão ter ouvidos para ouvir o seu propósito. Eles vão ter mente para entender o seu propósito. Eles vão ter boca para confessar o seu propósito. Eles vão viver sobre o seu propósito, Jesus. Espírito Santo, sela isso dentro de cada um. Espírito Santo, sela por completo em cada um que aqui está a tua palavra, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu sei que tu selou, Jesus, em cada um que aqui está. Essa noite, querido, você pode sair daqui da forma que você entrou, se olhando da forma que você entrou, ou você pode sair daqui com o propósito dele na sua vida, enxergando o que ele fez para você. O Senhor te chamou aqui na cidade de Primavera do Leste a estar aqui essa noite, na Sal da Terra de Primavera do Leste. Não foi em vão, mas foi para cumprir o propósito dele na sua vida. E nunca, 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 nada, nenhuma circunstância vai tirar você do foco. Toda vez que alguém te dizer algo que você está fracassando, ou que você irá perder, ou vir um sentimento por você mesmo, no seu coração de perda, você vai olhar para o foco, e você nunca mais vai olhar para algo que te tire do propósito, mas você vai continuar. Eu estou caminhando, eu estou caminhando, eu estou caminhando para o propósito, 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 eu estou firme para o propósito. E é isso que você vai viver. Erga as mãos para o céu. Se tem algo que você irrita o testador, é quando vive uma circunstância e você ergue as mãos para o céu e adora a Deus. Continua adorando a Deus. Demonstra que você está olhando para o propósito e não olhando para a circunstância. E você pode fazer isso agora, levantando seus braços, olhando para o propósito e adorando ao Senhor. Olhando para o propósito e adorando ao Senhor. Eu estou indo, em nome de Jesus.